Olá, eu me chamo João Vitor, eu sou aluno de Física Bacharelado aqui da UFPB e nesse último ano eu realizei um projeto de PIBIC junto com o professor Herland sobre a aplicação da teoria da gravidade Rainbow nos testes clássicos da relatividade geral. Bem, assim como qualquer outra teoria científica, a teoria da relatividade de Einstein precisou passar por diversos testes experimentais até que ela fosse amplamente aceita diante da comunidade científica. Esses testes experimentais são feitos em regimes ditos clássicos, ou seja, com baixas energias ou velocidades e com um tamanho macroscópico. A relatividade geral não só foi capaz de prever os resultados já conhecidos pelo modelo anterior vigente, que era a lei da gravitação de Newton, como também ela solucionou problemas que até então eram incompreendidos pela física. No nosso trabalho, a gente buscou estudar a influência da gravidade Rainbow nesses testes clássicos. E a gravidade Rainbow é uma teoria que se propõe a estudar fenômenos onde ocorre a quebra da simetria de Lorentz. E para isso, a gente modifica a relação de dispersão relativística clássica de forma a incluir essas chamadas funções Rainbow, que são funções que dependem da razão entre a energia da partícula teste e a energia de Planck. Assim, o nosso objetivo foi, primeiro, verificar a validade da teoria da relatividade geral diante dos dados experimentais e, com isso, utilizar a precisão desses dados para estimar parâmetros de novas teorias. A metodologia aplicada para incluir a gravidade Rainbow nesses testes clássicos foi modificar a solução de Schwarzschild padrão, que é a que descreve um campo gravitacional com simetria esférica, de forma que a gente incluísse as funções Rainbow G0 e G1 na parte temporal e espacial da métrica, respectivamente. O primeiro teste estudado foi a precessão do periélio de Mercúrio. O problema consiste no fato de que, segundo a mecânica newtoniana, a órbita dos planetas deveriam ser sempre elipses fechadas, com o Sol em um dos focos e os eixos apontando sempre na mesma direção. Mas na prática, essas elipses não ficam sempre no mesmo lugar. Na verdade, o ponto mais próximo do Sol, o periélio, muda de localização conforme na figura. A teoria newtoniana conseguia explicar grande parte desse avanço, mas sobravam sempre 43 segundos de arco por século que só foram explicados com a teoria da relatividade geral. Agora, se a gente considerar que o Sol gera um campo gravitacional com simetria perfeitamente esférica, a gente pode escrever o desvio angular sofrido pelo periélio em termos da função Rainbow espacial, G1. E com isso, se a gente considerar que essa função Rainbow depende da energia conforme essa equação, a gente consegue, usando os dados experimentais, estimar um limite para essa razão entre as energias, que deve ser sempre menor do que 10 a menos 7. O segundo teste estudado foi o desvio para o vermelho gravitacional. Bom, para que um raio de luz consiga escapar de um campo gravitacional intenso, ele deve ceder um pouco da sua energia, mas, segundo nos postulados da relatividade, a luz no vácuo deve sempre viajar com velocidade constante. Assim, essa energia perdida vai se dar na forma de uma mudança na sua frequência, e não na sua velocidade, sofrendo o chamado desvio para o vermelho. Se dessa vez a gente modificar a solução de Schwarzschild, incluindo uma função Rainbow que depende da energia segundo essa equação, a gente consegue escrever uma relação entre as energias de um observador que emite a radiação e de um outro observador que recebe essa radiação. Por fim, existem ainda outros testes clássicos da relatividade geral. No nosso trabalho, a gente também estudou um feixe de luz na presença de um campo gravitacional, estudando separadamente o desvio angular sofrido e o seu atraso temporal. Mas, em ambos os casos, a inclusão das funções Rainbow não acarretaram em nenhuma mudança no resultado clássico. Portanto, a gente vê que a teoria da relatividade geral é uma teoria sólida e consistente e que, devido à excelente precisão nos resultados, nos fornece uma excelente maneira de estimar parâmetros para outros modelos, mantendo sempre a correlação com os resultados já conhecidos. É isso. Obrigado.